Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Capricórnio. Não vai ressoar com todos, porque são energias gerais para os próximos 7 dias. Então, tu pega daqui aquilo que fizer sentido com o teu momento, que ressoar com a tua história. O que não fizer sentido agora, pode ser que faça mais pra frente. Essas mensagens semanais, elas são sempre atemporais. Mas não se apegue se não fizer sentido. Assista os outros signos fortes do teu mapa, que pode ser que lá tenham mensagens complementares a essa, tá bem? Ou tenha as respostas que tu procura. Essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Capricórnio. E é geral, como eu já falei. Não te esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, que isso ajuda muito esse trabalho a continuar aqui, a mensagem a chegar a quem precisa, mais pessoas que precisem, né? Gratidão a todo mundo que está aqui conectado nesse momento, que tu consiga encontrar aqui as respostas que tu precisa e merece. Vamos lá então, na descrição desse vídeo eu deixo meu número, que é o WhatsApp, para leitura particular, então se tu precisar de um atendimento, tu me chama ali e a gente conversa, tá bem? Então tá bem, vamos começar? Capricórnio, energia que vai reger, guiar, direcionar os próximos 7 dias de Capricórnio, por favor. Opa! Por favor. Energia do Sol, carta do Sol, o Urso, mais uma. O homem, o cavaleiro, ele é também um as de copas. Bom, o que a gente tem aqui? É como se uma energia, como se coisas aqui, um entendimento sobre um caminho, um entendimento sobre algo, uma clareza, um esclarecimento sobre um assunto, ele vai acontecer nos próximos dias. O Sol, ele traz essa expansão e esse entendimento, muitas vezes de coisas que estão ali, né, que estão até não visíveis, porque se não foi percebido, que não estavam tão visíveis assim para ti, mas que elas estavam disponíveis, porém ainda não haviam sido vistas com clareza. Para mim aqui tem um entendimento e a sabedoria sobre algo, e isso pode estar relacionado a uma pessoa, né? Então a gente pode falar assim: Capricórnio tá sentindo aí que tem alguém que se aproxima, que tem alguém que tá na tua energia, por exemplo, começa a ter sonhos recorrentes com alguém que não consegue ver o rosto, começa a sentir, assim, que tem alguém que... Só quem está vivendo esse processo que vai conseguir entender também esta mensagem. Porque até pra mim, parece um pouco estranho a gente falar desse tipo de coisa, mas assim, tu sente uma pessoa na tua energia, mas tu não consegue identificar o que aquilo significa naquele momento. O que isso significa? O que isso quer dizer? Como assim uma pessoa na minha energia? Entende? Porque eu vejo que tem algumas coisas aqui e a gente tem caminhos aqui disponíveis, né? A gente tem novos inícios, a gente tem um caminho que é baseado mais no emocional. As de copas, ele é o princípio, né? Aquele das emoções, as novas oportunidades. Então, por isso que pra mim tá muito voltado a te dizer que se tu tem sentido alguma coisa assim, percebido, né, por exemplo, esses sonhos, essas intuições, essa sensação de que tem alguma coisa que se aproxima, que tem alguma coisa para acontecer, a gente vê aqui esse algo tornando-se mais claro nos próximos dias, tá? Porque o Sol, ele fala dessa clareza, dessa expansão necessárias para o entendimento de algo. Para alguns está sim relacionado a uma pessoa, mas para outros a gente tem a chave. Que então, assim, a gente pode não estar falando de exatamente alguém ou algo que se mostra aqui, mas pelo menos o entendimento sobre o que isso significa, por que isso está na tua energia, o que isso representa. Ó, aqui pra mim tem sim alguma coisa que tá como se tivesse assim espreitando, cuidando, olhando, observando, sabe? Alguém que observa de longe, alguém que... Ou isso aqui é a tua energia, né? Pode ser que seja a tua energia que observa, que cuida, que olha alguma coisa de longe, mas que ainda não se aproximou.
ou alguém para contigo. Independente do que seja, se for alguém aqui que está na tua energia, uma situação, uma oportunidade, alguma coisa relacionada até a trabalho, alguém que olha o teu trabalho para te oferecer alguma coisa, ou enfim. A gente tem essa energia do cachorro aqui, que me fala de lealdade, né? Então, seja lá o que for que a gente está falando aqui, é de fato alguma coisa que se pode confiar, tá? Vamos abrir com o tarô pra gente entender um pouco mais do que estamos falando. Não, vou confirmar com o outro Lenormand. Vamos clarificar com o Lenormand. O Sol. A Torre, tá vendo? Aqui tinha alguma coisa que estava oculta. Aqui sobre isso tem algo que está oculto. Se a gente fala de uma situação, pessoa que se aproxima, ela pode até se aproximar como algo novo. Ai, te encontrei, encontrei teu número, percebi que tu estava aí, mas na verdade aqui não foi que ela percebeu agora, ela se aproximou agora, porém ela já estava aqui fazendo todo um trabalho de observar, de te cuidar nas redes sociais, ou tentar te acessar em pensamento, em sonho, tem alguma coisa nesse sentido, tá? Esse urso, ele fala de uma pessoa muito envolvente, de uma situação de uma pessoa bastante... Tem uma sabedoria aqui também, né? O Sol de novo. Que me fala desse algo aqui que estava escondido, guardado, né? Reservado, preservado nessa torre, até com certo distanciamento, mantendo um certo distanciamento. Então, se a gente fala, por exemplo, de uma pessoa, de uma situação aqui, a qual tu sabe de quem a gente está falando, não é uma situação nova, e que tem um afastamento, tem alguma coisa nesse sentido, a gente vê aqui, essa torre, ela representa isso, né? Essa reclusão, esse afastamento, mas aqui pode ser que seja esse afastamento, mas que a pessoa nunca deixou de acessar a tua energia, se fosse do jeito que fosse. E com esse Sol me fala que aquilo que está oculto, aquilo que está aqui, de certa forma, às escuras, a sombra, está preservado ali, ficará mais claro. O navio. O navio traz... o navio fala de oportunidade, né? É o barco, na verdade. Ele fala de oportunidade, né? Seja oportunidade no campo material, para alguns pode ser, porque a gente tem esse As de Ouros com esse Sol que também pode estar falando disso. Mas ele está aqui embaixo, ele está junto desse homem cavaleiro. Então, para mim, isso vem através de uma pessoa, né? E a oportunidade, ela pode ser a nível emocional. Aqui a gente fala de viagens também, ou de coisas que estão um pouco distantes, ou assim que tu julga que estão distantes energeticamente, mas que estão bem mais próximas do que tu pensa. A gente pode falar de uma situação, pessoa, né, a qual tu em algum momento não confiou na situação, ou algo que tu não estavas pronto para vivenciar naquele momento, por ter situações internas ou situações tuas, né, que fizeram com que tu desconfiasse de alguma coisa por dinâmicas vivenciadas anteriormente. Porque aqui a questão que a gente traz e que fica bastante claro é que há uma transformação aqui, uma visão diferente com relação a, como se fosse a personalidade, a intenção de alguém. E aqui a gente tem o urso de novo, para confirmar essa energia que eu tô te falando. Para alguns esse urso pode até representar alguma coisa no campo espiritual. Mas mesmo que seja, a gente fala de uma ancestralidade, uma sabedoria, né? De apontar caminhos, mas ainda assim a gente fala desses caminhos sendo apontados e direcionados pela espiritualidade, mas que eles falam de oportunidades que efetivamente chegam na tua energia. Eles falam aqui de transformações, de coisas necessárias que foram vivenciadas aqui, até esse período de reclusão de alguém aqui, onde foi necessário ficar com os próprios pensamentos e avaliar algumas coisas. Muito provavelmente porque se não fosse o caso de vivenciar algumas coisas, não haveria também a percepção de lealdade, de intenção por parte de alguém, tá? Mesmo que seja a pessoa ou outra pessoa. E aí para cada um vai ser diferente.
clarifica aqui, Sol e Torre. O eremita, viu? Aqui é sobre acender, né, as suas próprias percepções com relação a algo. Então, esse período de estar em reclusão, de estar em silenciamento, essa necessidade aqui de se recolher, ela foi imposta, porque eu vejo que até pode ter sido uma coisa que a vida se colocou, a vida te colocou isso, para que tu percebesse algumas coisas que estavam dentro de ti, né? Então, se fosse traumas, fossem questões de ego, fossem questões de autoconfiança, né? Fosse o que fosse nesse sentido que era necessário ser trabalhado e lidar nesse momento, é como se a vida tivesse aqui, de alguma forma, colocado esse caminho, assim, imposto esse caminho, para que tu tivesse a oportunidade de olhar para ti mesmo, olhar para as tuas questões. Aqui a gente fala assim de alguém trabalhando coisas internas, né? Como isso que eu te falei, autoconfiança, autoaceitação, autovalor, algumas coisas nesse sentido. Mas a gente fala também de que ou tu é uma pessoa muito solitária, ou essa pessoa que se aproxima é uma pessoa muito solitária. E aí mora também a dificuldade de se relacionar. O urso e o sol, por favor. O cavaleiro de ouros. Aqui a gente fala de uma pessoa, uma situação, uma oportunidade que se aproxima, né? E que é aquilo que eu te falei. Existe toda uma percepção, todo um trabalho sendo feito por parte de alguém aqui para que haja uma aproximação de uma forma mais estável possível, né? Da forma que a pessoa ou tu tenha mais controle sobre isso possível. Então eu não chego na pessoa assim sem saber nada sobre a vida dela. Não, antes eu dei ali antes eu olhei como é que ela tá, o que ela tá fazendo. Aqui eu te vejo num momento também, para alguns, aqui a gente tem um imperador. Aqui eu vejo um momento também de alguns fazendo algumas escolhas de mudar a sua vida de alguma forma, em alguma medida aqui, né? E precisando desse tempo de solitude para avaliar melhor as suas escolhas. Pode ser que essas coisas que chegam, que ficam mais claras, elas venham nesse momento de quietude, né? Esse entendimento de o que eu quero escolher, mas pode ser que com a chegada de uma oportunidade, tu precise desse tempo de quietude para avaliar melhor aquilo que tu sente e o que tu espera de algumas situações, tá? Agora, do que a gente tá falando aqui? Ó, a temperança e o rei de ouros. Eu vejo uma situação aqui, existe uma pessoa, uma situação bastante confiante e confiável. Então é aquilo que eu te disse. Se a gente fala de uma pessoa qualquer que venha te oferecer, qualquer que seja a oportunidade, ela não está te oferecendo uma oportunidade na expectativa de que tu possa fazer isso, de que tu tenha capacidade ou qualquer coisa do tipo. Não, ela já entendeu que tu tem capacidade. Aqui ela só está oferecendo porque agora é a tua parte aceitar isso ou não. Mas ela já considera que tu é a pessoa ideal para realizar isso. Tem alguns aqui que passam por um processo de cura também de um relacionamento. O que a gente está falando? Que essa leitura tá para várias pessoas. As de copas, 3 de paus, 5 de espadas. Do que a gente está falando? Pra mim aqui é como se fosse uma segunda chance. Ó, a estrela no fundo, a esperança. Aqui é uma segunda chance. A gente está falando de segundas chances. O que isso significa? Para alguns, essa segunda chance é relacionada a uma coisa específica, né? Então é uma segunda chance com uma pessoa específica. Então é isso que eu te falo. Se aconteceu alguma coisa, houve um afastamento, aconteceu uma oportunidade e não rolou, não aconteceu, não foi pra frente, e há aqui um silêncio, a gente fala também que esse silêncio ele é necessário, né, para que haja uma avaliação também da tua parte, para que tu avalie melhor isso, aquilo que tu pode aceitar dessa situação ou dessa pessoa. Parece até uma coisa proposital assim da outra pessoa, para que tu tire esse tempo para pensar,
Não é tanto que ela precise pensar se ela errou em te oferecer alguma coisa. Não é sobre isso. É muito mais sobre ela quer que tu tenha espaço para pensar do teu jeito, da tua forma, do teu lado. O que tu pode aceitar? E a autoconfiança. Entende isso? Não é sobre o outro estar te avaliando, não é isso. Esse tempo é importante para que tu trabalhe a tua autoconfiança. Para que tu trabalhe em ti essas questões. Eu vejo aqui uma espécie de uma renovação de algo. Um caminho que se renova, que recomeça. Aqui a gente tem inspiração. Então eu te vejo uma semana de muita inspiração. Seja lá que essa inspiração ela possa provocar aqui uma energia de movimento, de fazer com que tu te movimente na direção de algo, ou para outros, essa energia aqui de inspiração, ela vai fazer com que tu te volte para dentro e que tu perceba algumas coisas, tá? Ou as duas coisas para alguém, né? Também pode ser. Do que a gente tá falando? É um equilíbrio no teu emocional. Então, se tu passou os últimos dias muito na incerteza, muito na dúvida, muito sem conseguir entender algumas coisas, essa é uma semana onde isso começa a se alinhar novamente. Onde tu começa a ver com clareza algumas oportunidades, talvez oportunidades que tu julgava que tinha perdido, mas que elas retornam para ti de alguma forma. Tá? Para outros aqui a gente fala, não é que elas retornem, elas nunca deixaram de estar disponíveis, apenas era um momento de pausa, de observação, para depois então dar continuidade. Porque se a gente fala aqui que tu estás lidando com alguém que te ofereceu alguma coisa, a gente fala de alguém muito inteligente aqui. De alguém que tem muito conhecimento, sabedoria e certeza daquilo que fez, daquilo que pode ou não te oferecer. Tá bom? Ó, aqui a gente tem As de Copas, 3 de Paus, né? Um novo caminho que se inicia aqui, alguma coisa que deu início, mas que aqui houve uma espécie de uma autossabotagem. E isso retorna, tá? Então, acho que é isso que eu vejo pra vocês. Vamos ver aqui, mensagem final. A Imperatriz. Eu tô vendo muito essa energia de alguma coisa que foi pausada com aquela torre, aquele eremita. Pra mim é uma oportunidade de alguém olhar pra dentro, olhar pra essa situação, observar essa situação e tirar algum conhecimento. Tem alguma coisa que é importante tu perceber aqui sobre algo. Às vezes até uma persistência, uma perseverança, um trabalho interno, alguma coisa aqui, um equilíbrio emocional. Tu precisou retornar pra dentro, pra ti, pra alguma coisa aqui, pra que tu pudesse perceber uma dinâmica, uma situação ou uma proposta. Ó, aqui tem sim, a Imperatriz me fala dessa força, dessa potência, desse algo aqui, esses projetos que começaram a acontecer de uma forma muito abundante, muito plena, esse caminho ali, né, com aquele sol, esse caminho que começou, mas aqui uma preocupação muito grande com relação a isso, né, aquele medo, aquela preocupação de que algo tenha sido pausado, que algo tenha sido tirado, mas entenda que essa é uma oportunidade de olhar para dentro. Aqui a gente tem um 6 de terra como algo que retorna, como algo que se equilibra, como uma bondade por parte de alguém. Então tu vai te surpreender aqui com a bondade de alguém. Também tem muito isso. Tu vai te surpreender aqui com a benevolência que vem da parte de alguém. Pode ser que tu estava entendendo mal uma situação. E aqui essa situação retorna e tu vai te surpreender, vai ser com a bondade de alguém, tá? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras. Beijo.